Olá, meus alunos do segundo ano. Hoje o vídeo vai apresentar para vocês informações sobre as questões da semana 1 do novo volume do PET, volume 3. Para a semana 1, foi proposto aí o eixo temático a literatura brasileira e outras manifestações culturais, com enfoque no negro na literatura brasileira. Vocês vão observar que todos os textos trabalhados vão focar nessa temática, como que o negro, a figura do negro, foi explorada na literatura brasileira. E a partir daí, vocês poderão valorizar a leitura literária como forma de compreensão do mundo e de si mesmo, caracterizar a partir da leitura de textos literários formas de representação do imaginário brasileiro, relacionar diferentes formas de representação do negro em diferentes contextos históricos e literários diferentes e estabelecer algumas relações intertextuais entre um texto considerado literário e outras manifestações culturais também relacionadas ao negro. Então, a primeira atividade propõe a leitura de um poema. O poema é Vozes Mulheres. E a partir da leitura desse poema, vocês vão fazer a relação entre as pessoas que emitem certas vozes. Vocês vão entender quais são as vozes que falam no poema. E a partir dessa percepção, vocês vão reconhecer quem é que pratica cada uma dessas ações que estão previstas aí na segunda coluna. Estão destacadas aqui no poema algumas vozes. Na primeira estrofe temos aí a voz de minha bisavó, o que ela diz, quem seria essa bisavó, qual o papel dessa pessoa na vida do eu lírico. Na segunda estrofe, a voz da bisavó, quem ela foi, qual a história dela. Na terceira estrofe, a voz da mãe do eu lírico. Na quarta estrofe, a voz do próprio eu lírico, do próprio poeta. E na última estrofe, a voz da filha da poeta, na filha do eu lírico. De acordo com a leitura desse poema, nós podemos concluir que cada uma dessas vozes trazem marcas de vivências, de histórias que foram vividas por cada uma dessas personagens. A bisavó, podemos perceber aí que ela disse alguma frase, algum enunciado de criança nos porões de um navio, provavelmente na época em que os negros foram trazidos para o Brasil. Tornou-se aí lamentos de uma infância perdida. Já a avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. Entende-se que já foi alguém vítima da escravidão. A mãe ecoou baixinho a revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos. Poderia ser uma criança que também vivia ainda na época ou sofria vestígios da escravidão. E a voz dessa autora hoje ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Através da poesia, ela expressa aí a sua revolta sobre a questão da escravidão. E a filha da autora, no caso, recolhe todas essas vozes e recolhe em si as vozes que foram mudas ou caladas e engasgadas nas gargantas. E a voz dessa filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Através dessa filha se fará ouvir a ressonância do eco de vida que é a liberdade. Então vocês iriam relacionar aí o que fala cada uma dessas personagens, colocando aqui na coluna da direita a relação. Por exemplo, quem recolhe todas as vozes em si, as vozes mudas e caladas? É só voltar aqui no poema e ver qual das personagens está ecoando essa voz. São informações que estão bem explícitas no poema. É só ler com atenção que vocês vão conseguir identificar claramente aqui de quem é a voz de cada uma das personagens. Na questão número 2, temos aí também
dois poemas que exploram a questão da presença do negro na literatura. O primeiro poema é um poeminha de Manuel Bandeira, bastante conhecido, que é o poema Irene no Céu. Irene é uma personagem negra que, quando morre, chega à porta do céu e encontra São Pedro, que a recebe com entusiasmo e alegria e diz a ela que ela pode entrar no céu, porque ela tem a alma boa, portanto nem precisa pedir licença para entrar. Percebe-se aí nesse poema uma relação bastante amistosa entre Irene, uma negra, e São Pedro, um branco. Já no segundo poema, podemos perceber um contraste com as ideias do primeiro, o que não dizia o poeminha do Manuel. No segundo poema, nos trechos em destaque aqui, nós percebemos que Irene não é bem recebida à porta do céu. Lá, já no início, diz que Irene nem sempre está de bom humor, o que foi dito no primeiro poema. Se existisse mesmo o céu, imagine Irene à porta e, ao recebê-la, São Pedro já a mandaria passar pela entrada de serviço e não pela entrada principal. Só que Irene não se reprime, ela não é subserviente. Ela diz que para o inferno quem deve ir é São Pedro e o chama de racista. Então, ela aí já demonstra que não aceita racismo. Refletindo sobre os dois textos, vocês irão apresentar aqui na letra A quais as diferenças que podemos perceber entre os dois poemas com relação à linguagem. No poema 1, podemos perceber que o autor utilizou uma linguagem curta, porém bastante suave. Ele utiliza expressões aí que dão uma ideia de conciliação e uma certa intimidade, né, entre a Irene, a negra, e São Pedro. Então a linguagem aí é mais suave, ela é mais leve, faz uso de expressões menos grosseiras. Já o texto 2, percebe-se aí um tom de negatividade na linguagem, pois o autor fez uso de expressões fortes, pesadas e até mesmo grosseiras. Percebe-se aí uma situação de conflito e até mesmo preconceituosa, né, entre Irene e São Pedro. Na letra B, diz o seguinte: Márcio Barbosa, que é o autor da segunda poesia, utiliza-se da poesia para dar um recado de toda a população negra a São Pedro. Que recado nós podemos concluir que o autor do segundo poema dá à população negra? Podemos perceber aí que a mensagem de que o racismo muitas vezes ele é feito de forma bem disfarçada, de forma bem sutil, mas podemos perceber claramente que ele ainda existe na nossa sociedade. E a mensagem que ele deixa para nós é que o racismo não deve ser tolerado, em hipótese alguma. Seguindo aqui, na letra C, pede para que vocês procurem saber um pouco mais sobre o autor Manuel Bandeira, o autor do texto 1, Irene no Céu, e citar pelo menos 3 livros que Manuel Bandeira escreveu. Só para informação de vocês, Manuel Bandeira foi um importante escritor brasileiro, crítico literário e também historiador. Ele foi muito adepto, né? Gostava muito de escrever versos livres, ou seja, versos que não seguem métrica e muitas vezes rimas. É também um defensor da linguagem coloquial em seus poemas, gosta de ser irreverente e também abusa da liberdade de criação. Um dos livros mais famosos aí, a gente pode citar Cinza das Horas, Carnaval, Os Sapos e Libertinagem. Todos esses são antologias poéticas, ou seja, livros que trazem as melhores poesias de Manuel Bandeira. Na letra D, pergunta o seguinte: Mário Bandeira publicou seu texto como parte de uma coletânea de poemas do grupo Quilombo Hoje, que atuava em São Paulo nos anos 90 e 2000. Busque saber mais detalhes sobre a atuação desse coletivo e responda:
Em que medida a poesia e a literatura tornam-se instrumento através do qual compreendemos melhor a nós mesmos e o outro? Será que a poesia e a literatura são dois campos que nos permitem compreender melhor a nós mesmos e ao outro? Levando-se em consideração que a poesia e a literatura são dois campos de expressão pessoal do ser, seus sentimentos, memórias, sensações, ideologias, valores, crenças e opinião, será que através desses dois instrumentos nós podemos compreender melhor a nós mesmos e até mesmo o outro? Através da poesia nós podemos transgredir a ordem estabelecida, ordem essa que muitas vezes discordamos. Então vocês vão concluir se a poesia e a literatura podem ser instrumentos para que nós possamos nos compreender e compreender o outro também, inclusive a realidade em que nós estamos inseridos. Na letra E, é uma pergunta pessoal. Você concorda que a poesia só pode existir, ou seja, ela só se concretiza a partir do momento em que ela utiliza como matéria-prima as vivências e convivências fundamentais de cada um de nós? Ou seja, será que para existir a poesia, para se criar a poesia, só é possível quando se utiliza como matéria-prima aquilo que nós vivemos, as nossas convivências reais? Será que ela só pode existir a partir disso? E você vai justificar por quê. A minha opinião é que não, né? O fazer poético, ele pode não estar focado na vivência real e pessoal do poeta, né? Que é aquele que cria a poesia. Ela é capaz de recriar mundos diferentes, né? E isso vai depender apenas da criatividade e da competência do poeta. E ele vai ter que ter uma habilidade muito grande para trabalhar a linguagem e principalmente a palavra. Então, a partir dessas colocações, vocês vão elaborar a resposta de vocês justificando. Se vocês concordam ou discordam, justifiquem por quê. Aqui nós finalizamos então as atividades da semana 1. Leiam os textos com bastante atenção. Estude um pouco mais sobre os autores que foram abordados nessa semana e a partir disso vocês terão melhores possibilidades e mais argumentos para responder às questões. Fiquem com Deus e